O grupo parlamentar do Partido Socialista na Assembleia tem vindo a alertar para a necessidade de implementar medidas urgentes e de efeito rápido para garantir a competitividade do setor privado na região autónoma da Madeira, portanto a competitividade das empresas, de modo a assegurar que o desemprego não cresce mais do que já cresceu. É preciso lembrar que nós temos 13,9% de desemprego na região autónoma da Madeira, fomos a região que no último ano mais desemprego criou, portanto mais emprego destruiu, somos a segunda região com maior desemprego no país e portanto é preciso terem atenção ao que se passa no mundo empresarial. Nós temos vindo a alertar isto várias vezes, fizemos no orçamento de 2011 afirmando que era preciso um orçamento de ruptura para garantir que não fecham mais empresas ou que fecham menos e que o emprego é salvaguardado. Contudo, o que se tem visto é que nós estamos perante um descalabro económico sem precedentes e vemos um governo regional completamente adormecido em combate e a viver numa realidade completamente virtual. Aliás, vimos hoje o Sr. Vice-Presidente falar numa região autónoma da Madeira com uma economia pujante e com criação de empresas diariamente. Ora, esta realidade inventada pelo Sr. Vice-Presidente não é, do nosso ponto de vista, um problema de análise, porque estou certo que o Sr. Vice-Presidente conhece o que se passa na Madeira e na região autónoma da Madeira e sabe, efetivamente, qual é a situação dramática e grave das empresas, dos empresários e, por sua vez, dos empregados que veem todos os dias os seus empregos postos em causa sobretudo pelo garrote do Governo Regional, mas não só, também pelas dificuldades da banca e da crise internacional. E, portanto, lamentamos que o Sr. Vice-Presidente tenha este problema, que do nosso ponto de vista é um problema de governo, de consistência e, sobretudo, uma falta de responsabilidade perante esta situação, afirmar enormidades desta natureza. Nós compreendemos que é preciso ser otimista em termos de crise, mas pior que ser pessimista é ser irrealista. E o Sr. Vice-Presidente está, de facto, a viver numa realidade inventada por ele próprio para fugir e para, enfim, não dar a cara para aquilo que é o descalabro que ele próprio criou ou contribuiu para o seu aparecimento. E, portanto, a Madeira e a economia da Madeira está em verdadeiros cuidados intensivos. E eu volto a dizer que a razão fundamental para isso estar a acontecer tem a ver com a falta de pagamentos a tempo e horas do Governo Regional. Nós insistimos, o Governo Regional deve mais de 1.000 milhões de euros às empresas privadas na região autónoma da Madeira. É óbvio que numa região desta dimensão isto tem um efeito dramático na vida das empresas, na tesouraria das empresas, na forma como as empresas têm que cumprir as suas responsabilidades e acaba por gerar um círculo vicioso com as empresas a se canibalizar umas às outras e, portanto, a haver, obviamente, um crescimento significativo de falências. Por essa razão, nós vamos propor em processo de urgência um projeto de resolução na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que tem basicamente um único objetivo, é propor ao Governo, já que o Governo nada faz, propor ao Governo para encontrar meios urgentes em 2011 para pagar parte da dívida que tem às empresas. Ontem, na Comissão de Economia, sobre a discussão do Orçamento Retificativo, voltamos a ter mais um choque com esta governação do PSD. O Sr. Secretário confessou que em 2010 voltou a ter 240 milhões de encargos assumidos e não pagos, ou seja, encargos assumidos pelo Governo Regional e que não foram pagos, mais de 240 milhões. E, portanto, isto é de facto um descalabro ano após ano, uma irresponsabilidade e uma desorganização do ponto de vista da gestão do interesse público e da gestão dos dinheiros públicos. E, portanto, nós queríamos propor de forma muito séria e consistente uma medida de efeito rápido, que tem que ser assim de facto, sob pena das coisas correrem demasiado mal, e com aplicação imediata. A primeira é suspender as transferências orçamentais para as seguintes entidades. Sociedade de Desenvolvimento da Ponta Oeste, estão previstas 5,5 milhões, deve ser suspensa. Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, estão previstas 1,7 milhões, deve ser suspensa. Sociedade Metropolitana, estão previstas 3,1 milhões, deve ser suspensa. Sociedade de Desenvolvimento de Ponta Oeste, 1,7 milhões, deve ser suspensa. Ou seja, se fizer isto tudo, libertará 12 milhões de euros que podem servir para ajudar as empresas e o emprego que está salvaguardado na Madeira. Mas não é só. Consideramos que deve ser suspenso 1/4 das transferências para a PRAM, estão previstas 4 milhões de euros, grosso modo. Esse 1/4 de transferências significa 1 milhão de euros. Esse 1 milhão de euros deve ser solicitado
à empresa que explora hoje a operação portuária e que não paga um tostão por utilizar aquelas infraestruturas. Isto é um caso completamente inédito no país. Todas as empresas que têm exploração da operação portuária pagam à autoridade portuária. Na Madeira não pagam um tostão aquela empresa que lá está e que tem, obviamente, lucros significativos ao fim do ano. Está na altura de obrigar aqueles que mais beneficiaram com este crescimento desigual a pagar alguma parte desta crise criada por eles próprios ou ajudada a criar por eles próprios. E, portanto, é mais 1 milhão de euros que faz 13 milhões de euros. Portanto, a primeira medida é suspender transferências orçamentais para estas empresas públicas que estão com dificuldades, que de facto não têm demonstrado uma gestão adequada e que não faz sentido continuar a tirar dinheiro sobre aquelas empresas. Segunda medida, e última, mas que nos parece muito relevante, suspender os seguintes investimentos que nós não consideramos prioritários. Não significa que não podem ser reavaliados e recomeçados, mas no momento atual consideramos pouco prioritários. Primeiro, modernização, construção e gestão de infraestruturas rodoviárias. Este item está no plano de investimentos, não descreve qualquer tipo de investimento que está em causa, é genérico a este ponto e que faz 119,7 milhões de euros. Achamos que se isto é genérico é porque não é relevante, porque senão estava descrito que tipo de medidas, de entidades aqui de intervenções aqui iam ser feitas. E, portanto, esta medida deve ser suspensa durante 2011 e libertar este dinheiro para pagar às empresas. Ligação marginal à Praia da Maiata, 0,7 milhões de euros. Proteção e valorização do litoral. Estão previstos 8,5 milhões de euros, nós consideramos que deve ser reduzido para 4,25 milhões de euros, não porque essa matéria não seja relevante, mas porque nós consideramos que há, neste momento e nesta altura em particular, que acudir a situações mais emergentes para salvaguardar as pessoas, sobretudo, porque é nisso que estamos a falar, salvaguardar o emprego das pessoas e garantir que as pessoas têm dinheiro para passar, pelo menos, com dignidade, todo o mês, alimentando a família e pagando os estudos e fazendo aquilo que é, de facto, fundamental numa sociedade moderna. Praça da cidade de Santana, eu estou certo que as pessoas que vivem em Santana compreendem que este não é a altura para fazer praças. Esta é uma altura para acudir aqueles que têm dificuldades. Auditório e mercado agrícola da Achada. A Madeira tem dezenas de auditórios. Não faz nenhum sentido continuar a construir auditórios neste período de dificuldades. Outros equipamentos socioculturais. A Madeira tem dezenas de equipamentos socioculturais. São 4 milhões de euros que estão em causa, não devem ser efetuados em 2011. Outras infraestruturas desportivas e de recreio. A Madeira tem dezenas de infraestruturas desportivas e de recreio. É 1 milhão de euros que está previsto, não deve ser feito. Infraestrutura do Tecnopolo. Não é a altura de fazer a terceira, quarta fase conforme está prevista no plano de investimentos, até porque o Tecnopolo tem um projeto estratégico completamente atabalhoado, sem orientação, sem saber qual é o destino daquela infraestrutura e, portanto, é preciso primeiro afinar aquilo que deve ser feito com o Tecnopolo e depois, então, pensar em fazer mais coisas dessa natureza. Construção de piscinas. A Madeira já tem piscinas suficientes e não tem já dinheiro para fazer a manutenção das piscinas e, portanto, estão previstas 3,7 milhões de euros, deve ser suspenso no plano de investimentos. Outras ações, serviços e estudos de intervenções rodoviárias. Mais uma vez, um item genérico que ocupa 40 milhões de euros do plano de investimentos. Se é genérico, é que não é urgente, é que não está suficientemente estudado e, portanto, não faz sentido estar previsto 40 milhões de euros, deve ser anulado e esse dinheiro deve ser liberto para pagar às empresas. Finalmente, outro assunto, apoio à construção de infraestruturas desportivas, são mais de 9 milhões de euros que estão em causa. Ora, se juntarmos estes itens todos, nós vamos libertar 186,85 milhões de euros que podem ser utilizados para pagar as dívidas às empresas. Para pagar as dívidas às empresas e assegurar que as empresas mantêm a sua atividade normal. Assegurar que as empresas vão contribuir para o desenvolvimento regional e esta é a única forma de dar esperança às empresas. As empresas não querem conversa da treta, peço desculpa à expressão, do Sr. Vice-Presidente, de que a Madeira está pujante. A Madeira não está pujante, a Madeira está nos cuidados intensivos e é preciso medidas urgentes de efeito rápido e de coragem que o Governo Regional não tem sabido fazer. Se juntarmos estas duas ações, estamos a falar de cerca de 200 milhões de euros que podem ser usados para salvaguardar este ano de 2011, muito difícil, a crise que está a afetar fortemente as empresas da região e, sobretudo, a crise que tem origem naquilo que são as irresponsabilidades e opções do Governo Regional. Não sei se há questões que queiram colocar. Isto é apresentado como processo de urgência para ser discutido agora ainda antes das férias? É para ser discutido antes das férias. Provavelmente entrará ainda hoje ou no máximo amanhã e, portanto, esperamos que o PSD marque a Comissão para discutirmos o projeto de resolução. Naturalmente que também gostava de dizer que nós não estamos obstinados com estas medidas que apresentamos. Nós estamos perfeitamente disponíveis para discutir uma solução
que dentro destas ideias possam cumprir aquilo que é o objetivo essencial. Para nós o que é o objetivo essencial é que hajam soluções para pagar as dívidas às empresas e para retomar o equilíbrio no setor empresarial da região autónoma da Madeira.